A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde para o senhor, para a senhora, para você que está do outro lado, clicando aqui na Rádio CT. Obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um de vocês. A função da Rádio CT é essa, elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base, mantendo a interessada para atrair até novas sindicalizações e conseguindo assim chamar a atenção da sociedade, tendo a consideração da imprensa fazendo parte desse desafio. O nosso entrevistado de hoje é o Carlos Avelar, o Carlinhos do táxi, ele é o presidente do Rádio Táxi aqui de São José dos Campos. E quem é que nunca precisou de um táxi? E que bom usar um táxi, não é? Você tem já até o seu taxista preferido, tem o seu ponto preferido, tem a sua viagem preferida e muita gente agora nesta lei seca que anda aí, quem gosta de tomar um pouquinho a mais, já elege o seu taxista, já combinando com ele para, olha, lá pela meia-noite, 1, 2 horas da manhã, você me pega em tal ponto para me levar para casa. Bom mesmo. Então, Carlinhos Moura, o Carlinhos, ele será o nosso entrevistado de hoje aqui do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Neste momento, que vai ouvir a nossa entrevista, o INPE, o DCTA aqui de São José dos Campos, também o CPTEC de Cachoeira Paulista, o CTI em Campinas, é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. O Carlinhos vai falar para Inferno hoje, hein? CLA em Alcântara, no Maranhão, o Centro de Lançamento de Alcântara, muito obrigado a todos vocês pela companhia aí. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, boa tarde para vocês, boa madrugada também, porque o programa ele é reprisado sempre às 11 da noite, às 9 da manhã, às 13 horas e assim sucessivamente. Então um abraço para vocês aí em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cuiabá, que é um centro regional também na escuta aqui da Rádio CT. E também a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma base pertencente ao Brasil, localizada na ilha do Rei Jorge, fica a 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim del mundo, Tierra del Fuego, na Patagônia. Muito obrigado aos cientistas, aos trabalhadores da tecnologia brasileira, do setor aeroespacial que nos acompanha aqui no Clique Jornal. Falamos demais, nos resta agora começar esse bate-papo. Carlinhos, boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde aí aos ouvintes, os técnicos aí do INPE, do CTA, os pessoal aí profissionais aí da tecnologia. Do IAV. Do IAV, o pessoal aí que mantém o nosso país em andamento. Em andamento, é claro, é isso mesmo. Você sabe que São José dos Campos tem uma particularidade, né? Os aviãozinhos da Embraer, não é? Que é exportado por o aviãozinho de madeira, aquele brinquedinho que se usa no escritório. Quer dizer, você vai em qualquer parte do mundo e tem lá a tecnologia brasileira mostrada lá, até no artesanato, né? Os brasileiros, eles são muito criativos, né? Então eles vão criando esses edifícios aí e serve aí para levar para todos os outros países aí a nossa tecnologia. Ô Carlinhos, e por falar em levar, você é taxista há quanto tempo aqui em São José dos Campos? Eu sou taxista desde 83, 1983. Então eu estou com 30 anos na profissão. 30 anos. Apesar que eu trabalho assim na rua, até eu trabalho pouco, porque tem bastante outras atividades, mas de táxi eu tenho um conhecimento grande. Agora, 30 anos, mas você começou como barra, geralmente começa como auxiliar, é esse o nome que você dá, barra? Não, eu no caso meu, eu já comecei como titular, apesar que eu trabalhava em empresa e tinha um serviço de táxi paralelo. Que maravilha. Eu trabalhei aí 33 anos numa indústria aqui em São José dos Campos. Era a Johnson? A Johnson. Quanto tempo? Eu fiquei 33 anos. 33 anos? Trabalhei lá e aposentei, mas tinha um serviço de táxi paralelo, trabalhava na empresa e trabalhava no passei a trabalhar com táxi, depois passei a ser presidente da Rádio Táxi. Quanto tempo você é presidente da Rádio Táxi? Eu sou presidente da Rádio Táxi desde 91.
Poxa, bastante tempo, Eu hein? estou assim com 23 anos já na administração da Rádio Táxi. E em 99 também nós fundamos, eu também fundei o Sindicato dos Taxistas. Porque aqui em São José os taxistas eram agregados a um outro sindicato, que ele tinha pirueiro, ele tinha todos os outros segmentos que às vezes não combatia com a gente, porque nós precisávamos combater o clandestino e o sindicato nosso tinha até pirueiro clandestino também sindicalizado. Aí nós criamos o Sindicato dos Taxistas em 99, a qual eu sou presidente dele também. Do Sindicato dos Taxistas. Isso. Bom, você é presidente do Sindicato dos Taxistas de São José e Jacareí. Sou presidente do Sindicato de São José e região, não é só Jacareí, sim. É região. Pega aí o Paraibuna, Ubatuba, Caraguá, Campo Jordão. Tem muito trabalho para fazer. Tem muito trabalho para fazer, o trabalho é intenso, porque o serviço de táxi, a gente tem que estar sempre negociando junto às prefeituras, melhoria para o sistema, e a gente tem atravessado aí um momento ruim para o táxi, a parte de segurança. Nós estamos tendo muito assalto ao taxista, e com isso muitos taxistas pararam de trabalhar no período noturno. Pararam? Pararam. Por quê? Por causa de assalto? Uns 30% do pessoal que trabalhava à noite hoje não trabalham mais, porque os assaltos são muito frequente, então os taxistas realmente são familiares, os familiares ficam com medo e eles acabam deixando até trabalhar. Um pouco puxa aí até ali para meia-noite, mas varar na madrugada, são poucos que trabalham. Evita mesmo. Evita mesmo. Só vai aquele que, sabe, é destemido mesmo, mas ele está se arriscando. Ele está se arriscando. Porque atravessa a meia-noite está arriscando. Ele anoiteceu, já começou a ficar problemático para nós. Agora, a vantagem é que tem um serviço de radiotáxi aqui de São José dos Campos, que a pessoa, quer dizer, você fica sem o táxi na rua, mas não fica sem o táxi se ligar no radiotáxi. Porque nos pontos, realmente nos pontos, quase que você não encontra carro nos pontos. Devido à segurança, eles aglomeram mais assim naqueles pontos onde tem muita iluminação, onde tem um público maior. Esses pontos aí dos bairros não tem táxi à noite devido à segurança. Eles ficam mais na rodoviária. Aí a pessoa que se quer um táxi nesses bairros mais periféricos da cidade tem que ser pela radiotáxi, que senão ele não vai ser atendido, ele não consegue ser atendido. E qual a garantia de segurança que o taxista vai ter num chamado pelo rádio? Por exemplo, eu vou ligar, vamos pegar uma periferia, estou lá no fundão do Jardim Colonial. Eu vou ligar, qual o telefone da radiotáxi? É o 3921-6444. Bom, 392, eu estou lá para quem não conhece São José dos Campos, o Jardim Colonial fica na região sul, né, divisa com a cidade de Jacareí. Então, eu ligo no 3921-6444. Isso. Eu vou pedir um táxi lá para a região sul, no último bairro Cruzeiro do Sul, por exemplo. E a garantia de você, taxista, de ir buscar o cidadão lá? Qual é a garantia de segurança? A rádio ela tem um sistema hoje que nós sabemos onde o carro está. E quando é uma chamada dessa num lugar meio complicado, o próprio operador ele vai rastreando o carro, a ida dele, o retorno dele, se ele está indo naquele destino, como que foi. Então a gente tem como a gente, pela central nossa, saber onde o carro. A única garantia que nós damos para ele é essa. Quer dizer, você consegue rastrear, porque você vai perguntar, a operadora lá vai perguntar, olha, é do Jardim Colonial, qual o destino? É isso? O taxista em si, que ele está na rua, ele é muito precavido. Quando ele pega uma corrida dessa, automaticamente ele já liga na central para o operador e fala, eu vou lá nessa chamada. Mas você dá uma monitorada no meu carro aí, porque lá é duvidoso. Então ele acaba comunicando com a central, com o operador, para o operador fazer esse rastreamento dele até ele ficar livre. Pelo GPS? Pelo GPS. Que maravilha. Isso é o próprio sistema que a Rádio Táxi implantou hoje, que é chamada hoje, a gente fala Rádio Táxi, mas hoje o sistema é tudo Android. Né? É o Android. Não é mais o rádio, é só mesmo na emergência. Ô Carlinhos, bom, daí tem a segurança da localização. Se o carro não vai sair daquela área e tal. E ele, terminando a corrida, ele comunica à central que, olha, missão completada, alguma coisa? O próprio sistema, a hora que ele fica livre, ele já coloca no sistema, já aparece na central que ele está livre. Que maravilha. Ou ele pode também falar via rádio que está tudo ok com a corrida.
Carlinhos, você é o presidente do Rádio Táxi aqui de São José dos Campos e você mesmo começou a citar a questão aí da segurança. Hoje, existe a questão aí do botão do pânico. O Rádio Táxi já aderiu a esse sistema onde você pode, com um simples apertar de botão, se comunicar diretamente ou com a Rádio Táxi, ou numa iminência de perigo, ou então com a Polícia Militar? Você já tem um sistema do botão antipânico? Esse botão antipânico nós temos no sindicato, mas é um botão que ele comunica com a rádio, porque a rádio é 24 horas, e tem lá ele aperta um botão no carro que está com passageiro suspeito, e aí o operador começa a monitorar o carro dele. Mas esse sistema é só com a rádio, com a polícia direto aí não tem. Só quando tem uma emergência, a gente acaba ligando para a polícia e fica no telefone passando as coordenadas onde o carro está andando. Que maravilha. Bom, mas poderá ter o botão antipânico, não é ainda? Não, mas temos o botão antipânico nos carros, quase que todos têm. Todos têm. Só que, Paulo, o assalto ele é muito imprevisível. Imprevisível? Porque quando você está indo com o passageiro, você não nota nada, quando você já está com o revólver na cabeça, não tem o que você fazer. Agora, qualquer coisa que mexidinho que você der, você está com a sua vida em risco. Então, às vezes, não dá tempo nem de apertar o botão. Que absurdo. Carlinhos, quem é que está assaltando hoje? Porque antigamente o ladrão ele tinha lá seus 40, 50 anos, era já um velho costumeiro de assalto. Quem é que está assaltando o taxista hoje? Hoje o assalto, Paulo, ele tem de todos. A maioria hoje são juventude. A molecada? É a molecada. A maioria é a molecada aí para comprar essas drogas aí. São assaltos assim, que às vezes antes, uns anos atrás, não tinha muito assalto a carro, levar o carro. Hoje os assaltos são mais para levar o pertence do próprio motorista. Não é mais assim para levar o carro. Carlinhos, quantos táxis temos aqui em São José dos Campos hoje? Hoje nós estamos com... Sim. Hoje... Bom, então você pergunta daqui a pouquinho, você pergunta, não, você responde. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, o Carlinhos Moura, o presidente do Rádio Táxi aqui de São José dos Campos, e também do Sindicato dos Taxistas do Vale do Paraíba. É isso, Carlinhos? Isso. Então, um instante só, já falamos um quarto de hora, já passou aí. Vamos para o segundo bloco daqui a pouquinho. Um instante só, o Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Em todo o Brasil, muitas pessoas idosas são constantemente desrespeitadas e espancadas. Na maioria das vezes, na sua própria casa e pelos seus próprios filhos. Não seja cúmplice deste desrespeito aos mais velhos. São estas pessoas que carregam experiência e transmitem a sabedoria para as futuras gerações. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada. Ministério da Justiça. Nações Unidas. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia número 181 e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura. É gratuito, funciona 24 horas, a sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos e todo tipo de crime. Secretaria da Segurança Pública. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Economizar energia adia a construção de novas usinas, diminuindo os impactos ambientais e apagões. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Troque as lâmpadas comuns pelas compactas, mais econômicas. Sua máquina de lavar roupa pode economizar até 92% de eletricidade se você lavar a frio. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br.
Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui na Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia. O nosso presidente é o Ivanil Elisário, o diretor de comunicação Vitor Portesani e a diretora de web jornalismo, a nossa colega, a jornalista Shirley Marciano. E conosco aqui, falando para você, funcionário, cientista aí do INPE, e falando para todo o Brasil aqui pela Rádio CT, o Carlos Moura. Carlinhos Moura é o presidente do Rádio Táxi e também do Sindicato dos Taxistas aqui do Vale do Paraíba. Bom, Carlinhos, a pergunta que anteveio esta aqui, esse bloco, é quantos táxis tem em São José dos Campos? Hoje nós estamos aí com um total de 390 táxis. Poxa vida, 390. E está hoje sendo entregue mais 19 novos alvará. 409. Vai para 409, aí seguindo a norma da cidade aí por número de habitantes, estava defasado esse número aí, hoje estão entregando mais 19 alvará para os barra mais antigos. Bom, nesse caso, quantos táxis por número de habitantes? 1.600. 1.600 táxis? Não, 1.600 habitantes para um táxi. Para um táxi. A cada 1.600 cada 1.600 pessoas, um táxi. Um táxi. E agora, com esses 409 de hoje... Vão completar o censo do ano passado. Bom, nesse caso, Carlinhos, para a liberação de alvarás, para este ano, para ou continua? Aí vai ter fazer um novo censo aí, o táxi também, os novos alvarás, os alvarás existentes que vão dando aí, de acordo com a procura, de acordo com o potencial da cidade. A cidade cresce, automaticamente cresce o número de táxis também por número de habitantes. Agora, se tiver um evento, igual estão falando aí, que vai vir um aeroporto para cá, vai ter coisa aí, muda. Caçapava já é uma realidade, um aeroporto comercial. Aí acaba mudando esse número aí, porque aí foge um pouco, que a cidade acaba tendo um fluxo maior para táxi, sem ser o número de habitantes. Porque hoje em São José é mais por número de habitantes, só em cima das indústrias do que tem hoje. Mas se vinha em um aeroporto com grande porte para São José, esse número vai ter que mudar. Agora, Carlinhos, são 409. Quantos táxis clandestinos tem em São José dos Campos? Eu acredito que clandestino, entre locadora e táxi e clandestino, é capaz de ter até mais. Quer dizer, a capacidade pode crescer muito mais o número de táxis legais se forem fiscalizados a questão do clandestino. O táxi clandestino aqui em São José, porque a gente fala às vezes o táxi clandestino, a secretaria entende que tem que ser um táxi assim, com placa vermelha, com taxímetro, e ele não é legalizado pela prefeitura. Esse tipo de táxi não tem em São José, porque são poucos, nós conhecemos todo mundo, então não tem. Que tem é o táxi clandestino mesmo, com placa cinza, que ele não tem nada a ver com o ramo e ele está fazendo o serviço de táxi. Isso tem muito. Agora, como? Através do quê? De locadoras de veículos? Locadora, o pessoal que às vezes é do ramo, ele acaba saindo e fica no ramo. Isso acontece muito. E não eu não entendo o porquê que ele não é combatido. Não tem como, ele não combate, ele vai só aumentando, entendeu? Porque... O que a gente nota, Carlinhos, que é comum aqui em São José dos Campos, na rodovia dos Tamoios, quilômetro zero. Por que tem tanto carro ali de placa cinza que faz lotação para Caraguatatuba, Ubatuba, para Paraibuna, para o litoral em geral, e não tem o taxista ali? É a questão do preço ou é a falta de fiscalização? Ali é a falta de fiscalização, e segundo a fiscalização aqui do município, eles não podem combater aquilo lá porque cai numa rodovia que é estadual. Então, foge um pouco, diz eles que foge um pouco do sistema deles aqui em São José. Só que aquilo ali acaba eles infiltrando também na cidade também, porque eles vêm do passageiro lá. Se o passageiro vir de ônibus, desce na rodoviária, vai pegar um táxi. Se o passageiro vir naqueles carros clandestinos ali, eles com mais R$10 ou R$5, ele leva a pessoa em casa. Então, tirou o serviço do táxi por tabela, mas tirou.
e ele não combate aquilo ali, que segundo aquilo ali tem que combater é o DR, aí é questão de legislação e má vontade política também. Má vontade política, e aquilo ali virou eu sei lá, aquilo ali é um negócio até perigoso, porque aquilo ali é uma máfia que você nem imagina. Agora, Carlinhos, em relação aos hotéis, as pousadas aqui de São José dos Campos, que utiliza o táxi clandestino também, e eles mesmos fazem a própria lotação. Não tem como, o sindicato e o radiotáxi já detectou que isso existe. E não tem como a prefeitura operar nesse tipo de fiscalização? A gente tem todas as reuniões que a gente faz junto à secretaria, a gente troca nesse assunto, mas, infelizmente, esse assunto do clandestino ser combatido pela fiscalização de São José, ele não é combatido. Infelizmente, ele não é. Eles combatem aí o pessoal que faz lotação em ponto de ônibus, esses aí eles fazem. Mas da área do táxi, eu não sei o que tem, que eles não combatem, é uma dificuldade imensa. Tem pessoas que abrem aí locadora, às vezes, em outros municípios, e vem trabalhar aqui em São José, outro, às vezes é taxista em outros municípios, ele trabalha aqui em São José, e tem aí pessoas conhecidíssimas aqui em São José, que está aqui há 20 anos trabalhando no meio de nós aqui, que não é daqui, trabalha aqui, a secretaria sabe e não toma providência. É uma evasão de divisas, de impostos também. Agora, em relação à causa de um acidente, se ocorrer um acidente com um táxi, com um passageiro dentro, e se ocorrer um acidente num táxi clandestino com um passageiro dentro, qual é a diferença de seguro de vida? O táxi são tudo legalizado, ele tem todos os trâmites legais de um carro de aluguel. Uhum. E o clandestino não tem. O clandestino, simplesmente, se ele deu um acidente ou qualquer coisa que aconteceu, ele sai você esqueceu qualquer objeto seu num carro clandestino. Tchau para você. Você nunca mais vai ver. Se for uma pessoa de uma coisa de valor, não. Mas se você for um táxi, você tem como você ir atrás daquele objeto que você esqueceu no táxi, ou através da radiotáxi, ou através até dos próprios taxistas mesmo, porque a gente acaba descobrindo. Mas o maior problema nosso desses clandestinos, nesses hotéis aí, é a propina. Infelizmente, o Brasil, o avião passou dos corruptos em cima e caiu tudo aqui. E aí fica difícil, porque esses recepcionistas de hotel aí, eles recebem porque o clandestino, ele tem que trabalhar em cima de alguém, porque ele não tem ponto, ele tem que trabalhar em cima de alguém. O que acontece? Ele oferece dinheiro para o recepcionista de hotel, a comissão dos 10%. De consultório, esses locais onde tem recepcionista, se você chamar eu aí, eu te dou tanto. Cada corrida que chama, eu te dou tanto. E é assim que funciona, em toda parte de onde existe o recepcionista. É dessa maneira que dá. O táxi só fica com o passageiro de rua e de rádio e que chama no coisa. O passageiro desses locais é o clandestino que faz. Falta fiscalização e falta conscientização das pessoas. O combate aí seria muito importante. Que você combateu aí 2 ou 3, aqueles eles param de fazer. Só que esse tipo de coisa, no passado até acontecia. Eles prendiam um ou outro, ainda davam uma amizade, mas não é só nessa administração, não. Isso já vem na outra administração também. Já é uma cultura. Já é uma cultura deles não mexer com esse pessoal. Carlinhos Moura, presidente do Sindicato dos Taxistas do Vale do Paraíba e também aqui do Radiotáxi aqui de São José. Entre São José e Jacareí, o número de Jacareí qual é, de táxis? É 125. É bem menos que São José. É bem menos que aqui. Agora, e no Vale do Paraíba, quantos táxis são? Eu não tenho esse levantamento, Paulo, assim, de todos os táxis, porque tem um pessoal que não é sindicalizado, a gente não é todas as prefeituras também que a gente... Sim, não são todos sindicalizados, nem todos pertencem ao radiotáxi. Isso, o sindicato, né? Ao sindicato. Não, e também a radiotáxi, né? A pessoa pode trabalhar num ponto, ser taxista legal e não estar agregado ao serviço de radiotáxi. Isso, isso tem vários. Aqui em São José mesmo, hoje a radiotáxi já está com 250 associados. E tem uma outra, tem uma cooperativa que tem mais uns 50, e os outros não tem rádio, não tem nada. Eles ficam aí nos pontos, só nos telefones de ponto e rodoviária. Agora, e você quando luta no sindicato dos taxistas, você luta por toda a classe? É para todos. A gente tem que estar fazendo um serviço aí para todos e não tem como você... Inclusive, eu entrei no sindicato, a pessoa vai lá, que às vezes quer uma carta de rendimento para ele comprar um carro, ou aquela documentação para tirar o carro novo, mesmo sendo sócio ou não sendo sócio, eu forneço para ele, porque eu acho que é um dever da gente mostrar para ele que nós estamos ativos.
Não é só porque ele é sócio que eu vou fazer para ele, né? Tem uma diferença, porque ele vai ter que pagar um pouquinho a mais, mexer com o taxímetro, essas coisas. O pessoal que é sócio, ele arruma taxímetro tudo de graça, não tem custo nenhum. Quer dizer, seria bom que a pessoa se agregasse, passasse a ficar sócio do sindicato. O sindicato com mais sócios tem condições de fornecer mais benefício aos associados também, né? Agora, o benefício de um taxista na hora de comprar um veículo, existe uma diferença de preço na indústria do automobilística? Existe aí as indústrias que varia de firma para firma, se a pessoa compra um carro só no alvará, ou ele compra já com a isenção do IPI e o ICMS. Só que aí é demorado, porque aí você tem que ir na prefeitura, ir no Detran, Receita Federal, Estadual, para depois você estar com a documentação ágil na mão para você estar pedindo esse carro. Bom, então, mas a diferença é só essa, IPI e ICMS. É só essa a diferença. Tem concessionária que às vezes ele dá uma coisinha em cima disso aí também, mas esses são poucos. Mas dá o quê? Mais ou menos, esse IPI e ICMS seria o quê? Uns 20%? Não, chega aí a 30%. Chega a 30%. Varia do carro que você vai pegar. Agora, Carlinhos, por que na hora da revenda as pessoas falam assim, eu não quero esse carro não, que esse carro foi táxi? Porque se o táxi é tão bem cuidado, é um carro limpo, é um carro que fica praticamente na sombra, parado e tal, que cultura é essa da pessoa não querer comprar um carro porque foi táxi? A única diferença do táxi é que ele, às vezes, é um carro que ele é mais rodado. Só que a diferença é só essa, que ele é mais rodado, mas ele é mais cuidado que um carro particular, que às vezes a pessoa, um carro particular, ele compra ele novo, e quando ele vende, ele acha que nem óleo, tem uns aí que nem óleo, ele nunca trocou. É verdade. E ele é um carro que não fez manutenção nenhuma. Começou da manutenção, ele passa para frente, o carro particular. E o táxi, ele tem que estar com a manutenção em dia, porque ele está lá no ponto dele, chegou lá, eu quero que você me leve no Rio de Janeiro, o carro dele tem que estar apto a ir para lá. Ele não pode estar deixando o carro dele sem manutenção. O carro táxi, ele é revisado mensalmente. Agora, eu gostaria, no próximo bloco, que você falasse exatamente sobre isso. O táxi de São José, para onde ele vai? Se ele vai para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, gostaria que você contasse essa história daqui a pouquinho, depois dos nossos instrucionais, tá certo? Certo. Clique Jornal aqui na Rádio CT. O nosso entrevistado de hoje, quem sabe você que está nos ouvindo, acompanhando, você deve reconhecer o Carlinhos Moura. Onde era o seu ponto, Carlinhos? Fala daqui a pouco, hein? Você vai saber daqui a pouco onde era o ponto, onde é o ponto do Carlinhos Moura, o presidente do Sindicato dos Taxistas e do Rádio Táxi aqui de São José dos Campos. Um instante só, eu volto já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Caro usuário, é importante que você saiba para onde vai o dinheiro que você gasta com drogas. Uma parte o traficante embolsa, outra é para compra de armas e a maior parte vai para suborno e corrupção. Assim é possível entrar com celulares nos presídios, facilitar fugas, mandar e desmandar. Mais do que uma satisfação, queremos dizer obrigado. É tudo graças ao seu dinheiro. Drogas. Se você vai comprar, lembre-se do preço. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal.
De volta aqui na Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia aqui do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. É a Rádio CT, INPE DCTA, CPTEC, CTI de Campinas, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, CLA em Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Cuiabá e até você, cientista brasileiro que nos acompanha pela Rádio CT, aí na Estação Antártica Comandante Ferraz, aí no Almirantado Antártica, no Polo Sul. Obrigado pela companhia, pela audiência e pela amizade. Bom, Carlinhos, taxista, você é da Associação dos Motoristas de Táxis de São José dos Campos? É esse o nome dado? É Associação do Motorista de Táxis Rádio São José dos Campos. Esse é o Rádio Táxi. Esse é o Rádio Táxi. Esse é o da associação, ela fica onde? Na Avenida Santos Dumont, 432, Jardim Paulista. É em frente ao Zimbreira. Isso, em frente ao Sonda ali. Agora, a nossa pergunta antes desse intervalo, Carlinhos, onde era o seu ponto? Não é? Porque agora houve uma mudança, um remanejamento aqui em São José. Eu já rodei um pouco, Paulo. Eu estou com 30 anos aí no ramo, então eu já rodei um pouco, eu fiz aí várias permutas e atualmente eu estava aí acho que uns 8 a 10 anos trabalhando num ponto lá no Vista Verde, naquela padaria Framboyant. Lá no Silvio. Isso. Só que agora, com esses novos alvará que vão sair aí, eu consegui, junto à prefeitura, a gente fazer um remanejamento e não criar ponto nesses bairros muito longe, onde não tem demanda. Eu consegui ir lá junto à secretaria e fizemos várias reuniões, dando esses novos alvará aonde tem a demanda. Só que dando a preferência para os mais antigos de táxi, para ir para esses pontos aí onde está faltando o táxi, onde tem uma demanda maior, e sobrando a nossa vaga para os que estão entrando agora nesses pontos, onde já tem um ponto existente, também tem o fluxo de serviço também, e que o intuito nosso é atender a população onde ela está, onde está usando o táxi. Porque às vezes você cria um ponto em alguns locais e o taxista acaba ficando com dificuldade porque lá não tem demanda para táxi. Às vezes nem chamada de rádio, às vezes não tem também. Então eu consegui, junto com a secretaria, a gente fez esse remanejamento e eu agora estou lá naquele ponto no Aquário 2, próximo ao Carrefour, naquela praça lá. É porque agora ali tem uma ótima movimentação. Foi o fórum para lá, muitos escritórios de advocacia também para lá. Carlinhos, quantos pessoas interessantes, personalidades aqui de São José dos Campos que você tenha transportado no seu táxi? Um prefeito, um deputado, pessoas aí da personalidades de São José ou do Vale? Eu realmente, Paulo, quase que eu não trabalho muito pouco na rua devido às minhas atividades que eu tenho, né? Eu trabalho como presidente, né? Eu sou presidente do sindicato da Rádio Táxi, eu tenho aí um posto, eu trabalhava na fábrica também, então eu tinha muita atividade, quase que na rua mesmo eu ficava mais na administração. Então essa oportunidade de carregar assim uma personalidade. Uma personalidade essa eu não tive. Um Lula você nunca andou de táxi? Lula não anda de Presidente táxi. Dilma também não. Também de táxi. Mas olha... tem que ter um jatinho. Já tem o jato, né? O táxi aéreo lá da presidente. Carlinhos, São José dos Campos é uma cidade que tem 400 e novos táxis. Desses 409, você tem associado no Rádio Táxi por volta de 250, quase 300 táxis. Eu tenho no Rádio Táxi, só no Rádio Táxi eu tenho 250. E no sindicato eu tenho uns 380, mais ou menos, associado ao sindicato, aqui de São José e Jacareí. Agora, e como é que é o seu dia a dia, como é o tratamento com esses profissionais? O que é que eles reclamam? O que é que eles agradecem? Existe essa separação? Eu estou lá há muito tempo, conheço todos os taxistas também me conhecem, porque eu estou há muito tempo na administração do sindicato e da própria rádio também. Hoje que eles estão cobrando aí muito, inclusive nós estamos aí defasados aí com a tarifa, já vai para 4 anos que nós não estamos tendo aumento, então isso aí hoje 4 anos. É uma reclamação maior hoje dos taxistas são essa, porque vai acabando, vai defasando. Quando nós tivemos aumento, comprava um pneu aí por 180 conto, o pneu hoje está custando R$400. Então a defasagem é muito grande. E aí acaba, no fim, vai dar um aumento alto, a população afasta também. Então, hoje a reclamação dos taxistas maior na rua é a tarifa. É a tarifa. Bom,
o transporte coletivo aqui de São José dos Campos poderá aumentar agora de 3 para 3 e qualquer coisa e tal. Nessa demanda aí, poderá aumentar a bandeirada do táxi? A bandeirada já faz uns 3 aumentos que ela ficou no que está. A gente vem aumentando só o quilômetro rodado para não mexer na bandeirada. Mas agora acredito que ela vai ter um aumentozinho aí sim, a própria bandeirada. Mas não é o intuito de aumentar muito a bandeirada, mas é o quilômetro rodado que vai ter que aumentar um pouco. O que é a bandeirada? O que é bandeira? Tem bandeira 2 e bandeira 1 ou é só bandeira 2 e a bandeirada é a saída do táxi, tem um valor para você entrar no carro e sair. No caso de São José dos Campos, para mim entrar dentro de um táxi... É R$ 4,50. R$ 4,50. Se eu entrar, bater a porta e falar, não vou mais, tem que pagar. Aí vai um acordo com o motorista. Não é todos que vão cobrar também, né? Não, geralmente não vai Se ele sair da fila, acaba com... Se o outro não deixar ele voltar na fila, ele vai perder o lugar dele, aí vai te cobrar os R$ 4,50. Verdade. Ô, Carlinhos, mas então o serviço de táxi é muito pouco, não é? No caso. Só para completar, aí a bandeirada, para você entrar no 15,50, o quilômetro bandeira 1 é 2,25, o quilômetro bandeira 2, 2,90. Esse quilômetro bandeira 2 é o quilômetro que você trabalha aí no período noturno. Das 8 horas da noite às 6 da manhã. É igual aquela coisa que tem o... Então, o quilômetro rodado é 2,50. 2,25. 2,25. O bandeira 1. E a partir das 20 horas... 2,90. 2,90 por quilômetro. Por quilômetro. Então, São José não é muito extensa a cidade, né? Vamos lá, da rodoviária até o Parque Novo Horizonte deve dar mais ou menos uns 12 quilômetros. Vai dar por volta de R$30 apenas. Então de R$25 a R$30 uma corrida dessa hoje, do centro de São José a Novo Horizonte. Quer dizer, é um bairro mais distante. Mais distante. Para vir para a região sudeste ou para a região oeste, no caso do Jardim das Indústrias, nas Johnson, vai dar por volta de 20 a 25. Não, daqui do centro, na Johnson, dá em torno de 18. Bom, então, neste caso, o táxi em São José dos Campos é barato. Você veja bem, Paulo, hoje a pessoa está indo no ponto de ônibus aí com 4 pessoas no Jardim Paulista ali e quer vir no centro. Se ele vir de táxi, fica mais barato que ele vir de ônibus. Uma corrida lá do Jardim Paulista no centro, que são as maiores corridas que dá, corrida pequena, é em torno de R$7 a R$8. 7 a 8. Então, se você tiver num ponto de ônibus ali no Jardim Paulista com 4 pessoas, vir de táxi, fica mais barato que vocês virem de ônibus. Ou vice-versa, se você estiver aqui também, nesse local aqui, quer ir lá no centro, for de ônibus, tiver 4 pessoas no ponto, se for de táxi, fica mais barato. Por isso, o táxi hoje está tendo uma rotatividade maior. O táxi hoje está tendo uma demanda boa. Na questão da... É verdade. Então, são R$3 o preço da passagem do transporte coletivo. Tiver no Jardim Paulista, para ir até o centro, que é uma corrida curta, 4 pessoas, vai custar R$12. 4 pessoas no ônibus vai custar 12. Se ele vir de táxi, é 8. Poxa Fica mais barato que o ônibus. É mais barato? Mais barato que o ônibus. Agora, se for para R$3,50 passagem que estão falando aí não, o táxi vai carregar os passageiros, até um passageiro. Exatamente. Quer dizer, olha que interessante. Olha, é conversando que se aprende. Então, o táxi é 4 pessoas. Não é? 4 pessoas. 4 pessoas dentro de um táxi. E uma viagem... Quantos quilômetros dá do Jardim Paulista até o centro? Vai dar uma faixa de uns 3 quilômetros. Uns 3 a 4 quilômetros. 3 quilômetros a 4. Vai sair por R$8. As 4 pessoas. 8, máximo 9. Aí você economiza 3. Quer dizer, vai sair por R$2 a passagem. R$2 a passagem. Olha, bem interessante. Então, dependendo da quilometragem, é melhor ir de táxi. Você vê que nessa região aqui da Vila Diana, aqui nessa região aqui, o táxi aqui quase que não param. Por quê? O pessoal vai para o centro, vão de táxi. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Você vai esperar o ônibus ali, aquele empurra, o ônibus, você fica longe do local que você vai ficar e vai de táxi, paga um pouquinho a mais, mas vai de táxi. Ou se for juntar com 2, 3 pessoas, vai de táxi mais barato que o ônibus. Olha, vamos então, pegar... o coletivo aqui em São José, realmente é coletivo, eu acho, no meu modo de pensar, o coletivo aqui em São José é muito caro. Olha, vamos mais uma matemática. Mais uma matemática. Então, da Vila Diana, onde está aqui a Rádio CT, na rua Santa Clara. Rua Santa Clara 432, até o centro de São José dos Campos, vai custar mais ou menos uns R$8. De 7 a 8, não passa disso. De R$7 a R$8. Mas mesmo com a bandeirada? Mesmo com a bandeirada.
Puxa vida, é muito barato andar de táxi em São José. O que ajuda bastante São José tem umas corridas que é mais longa e viagem para as indústrias, a gente trabalha para as indústrias, tem umas viagens aí, mas se o taxista for depender só de corridinha aqui, ele roda o dia inteiro, não vai faturar. Ele soa as costas, cola no banco e chega no fim do dia, ele está com o bolso vazio. Carlinhos, você chegou no ponto que a gente queria. Primeiro foi das personalidades, você não carregou ninguém, assim, uma personalidade política e tal, que você pelo menos se lembra, não é? Artista, também não lembra, Carlinhos? Não lembro. Não lembro. Deve ter pego, né? Ele deve estar ouvindo a gente. Às vezes foi meio camuflado, não falou também, né? Tem o Celso Portiolli, por exemplo. Todo mundo sabe quando ele chega em São José dos Campos. Ele chega de boné e óculos escuros e um capote, só que ele é à noite. Então, adivinha, está todo mundo de short, de camiseta, e tem um rapaz de capote, boné e o óculos escuro. Adivinha quem é o Celso Portiolli? É o famoso Tartaruga Ninja. Todo mundo fala, olha lá ele lá, ó. É o do meio. Agora, Carlinhos, de São José, o taxista de São José, ele viaja para onde? Qual é as viagens que você tem certeza? Para onde vão os taxistas de São José? Os taxistas de São José hoje eles viajam muito para São Paulo, porque várias indústrias que tem em São José dos Campos, eles têm a matriz, às vezes, é São Paulo. E todas as reuniões dessas indústrias são em São Paulo. Então, o taxista hoje ele viaja muito para São Paulo. O Rio de Janeiro, muito pouco. E para o Vale do Paraíba também, menos também, mas para São Paulo tem bastante viagem. Para São Paulo. Bom, e Rio de Janeiro, Belo Horizonte, essas viagens longas, quem é que usa mais para ir de táxi? São essas pessoas praticamente de indústria mesmo, são os gerentes de indústria, os próprios comerciantes que usam esses táxis, porque às vezes para a pessoa ir com o carro deles, eles querem ir descansado, então acaba usando o táxi para ir tranquilo, para não estar aí enrolado com esse trânsito maluco que nós temos aí. Carlinhos, a Lei 12.468 de 2011 regulamentou a profissão do taxista e alterou até a lei e tal. A presidente da República, a presidenta, né, ela faz saber e diz o seguinte, nessa Lei 12.468, que fica reconhecida em todo o território nacional a profissão de taxista aqui no Brasil. A profissão não era regulamentada? É uma profissão que é conhecida mundialmente e aqui no Brasil ela não era regulamentada. Ela era clandestina para essa. Agora regulamentaram ela. Mas não era reconhecida. A profissão de taxista não era reconhecida. Olha, diz ainda no artigo 2º, Carlinhos, que a atividade privativa dos profissionais taxistas, a utilização do veículo automotor próprio ou de terceiros para o transporte público individual. Nesse artigo 2º, abre uma brecha aqui que eu posso alugar um táxi, eu posso ser taxista sem ter o táxi, porque, olha, artigo 2º, é a atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor próprio ou de terceiros para o transporte público individual. Vocês tinham atentado para esse problema? Não, porque cada município tem a sua legislação. Essa legislação federal aí, eles têm ela aí, mas o município, alguma coisa ele cata daí, mas a maioria da legislação do táxi ela é feita no município. Cada município tem a sua. É livre para regulamentar por município. É livre para... Bacana. Essa é a Lei 12.468. Agora, eu quero saber, Carlinhos, quando o taxista morre, que ele vence o seu ciclo aqui de vida aqui, para quem fica o táxi? Gostaria que você falasse daqui a pouco. No último bloco, já falamos 45 minutos ou mais aqui na Rádio ZD. Eu disse para você que quando você terminasse esse bate-papo, você fala, poxa, tem muita coisa que eu gostaria de falar e acabei não falando. Daqui a pouco então, tá certo? Carlinhos Moura é o presidente do Rádio Táxi, do Sindicato dos Taxistas aqui de São José dos Campos, o entrevistado da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia, a rádio do Sindi-CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT.
ande, dance, brinque. O movimento a gente inventa. No dia em que estiver praticando uma atividade física, não esqueça de beber mais água. Ao se exercitar, você gasta mais energia, perde líquido pelo suor e pode ficar desidratado. A hidratação deve ser feita antes, durante e após o exercício. Durante a atividade, beba várias vezes, mas em menor quantidade. Para não esquecer, mantenha sempre uma garrafinha de água por perto. Viva a vida em movimento. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério do Esporte. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Economizar energia adia a construção de novas usinas, diminuindo os impactos ambientais e apagões. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Troque as lâmpadas comuns pelas compactas, mais econômicas. Sua máquina de lavar roupa pode economizar até 92% de eletricidade se você lavar a frio. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você finge que não vê, fica mais difícil combater o crime. Ligue Disque Denúncia número 181 e ajude a polícia a deixar a sua cidade mais segura. É gratuito, funciona 24 horas, a sua chamada não é identificada e você não precisa se identificar. O 181 é um canal seguro para denunciar abusos contra crianças e idosos, localização de foragidos e todo tipo de crime. Secretaria da Segurança Pública. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal do SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. O nosso entrevistado hoje aqui no Clique Jornal é o Carlos Moura, o Carlinhos, presidente do Sindicato dos Taxistas e também do Rádio Táxi. Olha, no artigo 5º da lei 12.468, que foi, essa lei foi regulamentada pela presidente Dilma, diz que, artigo 5º, são deveres dos profissionais taxistas atender ao cliente com presteza e polidez, trajar-se adequadamente para a função, manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene, manter em dia a documentação do veículo exigida pelas autoridades e obedecer à Lei 9.503 e do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a legislação da localidade da prestação do serviço. E o artigo 6º diz que são direitos do profissional taxista empregado, piso remunerado, ajustado entre os sindicatos da categoria. Carlinhos Moura, você criou aqui a lei do Barra, que o Barra tem gente de 30, 35 anos que não tinha direito a ser taxista. Você mudou isso e conseguiu essa conquista para a categoria. Agora, eu posso ser taxista sem ter o táxi? Hoje, para ser taxista ser taxista sem ser o Barra, sem o seu auxiliar do taxista, ele vai ter que adquirir um alvará de terceiro aí. Uhum. Hoje aqui em São José está liberado, está transferindo de um para outro ainda. Eu não sei até quando vai isso aí, mas está sendo transferido. E essa lei aí, que não foi criada, uma lei em 2003, foi a lei criada para os novos alvarás ser substituído pelo auxiliar mais antigo. Então, naqueles 24 alvarás que saiu o ano passado, pegou aí taxista que estava 33, 35 anos, de 25 a 35 anos, trabalhando no serviço de táxi de auxiliar. Aí teve a chance de pegar seu alvará, porque ele é uma pessoa do ramo, então é mais justo dar para quem? Para quem está no ramo. Porque antes, esses novos alvará, ele seria aí, dava para pessoas lá algum que fazia alguma inscrição na prefeitura e acabava ganhando esse ponto aí, ele nem não sabia o que era mexer com táxi, trabalhar com táxi. E dando para o auxiliar mais antigo, são pessoas que estão realmente no ramo
e são esses que estão ganhando os alvará agora de uma lei de 2003 que está no código aí do município. Agora, a lei de buscar dentro do próprio, da própria profissão de taxista para que uma pessoa de 30 anos, que é barra, pudesse conseguir ter um ponto, essa foi uma iniciativa da sua presidência, do seu trabalho? Foi da própria sindicato, assim que nós criamos o sindicato, eu criei o sindicato em 99, e em 2003 nós mudamos toda a lei do táxi em São José dos Campos, onde nós colocamos isso aí, os novos alvarás ser para o barra mais antigo, que isso aí não era para o barra mais antigo, era outras pessoas que ganhavam isso aí. Aí ficou para o barra mais antigo, e no caso de morte também do titular, fica para a família, ou para a viúva, ou o filho, alguém vai ficar com esse alvará também, porque a pessoa vive a vida inteira trabalhando com táxi, 30, 40 anos com táxi, ele vem a falecer, a família não tem nada, não vai ficar com nada. Então, está na lei também que fica para a viúva esse ponto, para ela dar continuidade, e ela pode também ter esse alvará, mesmo sem a carta de habilitação, ela pode ter o alvará com a pessoa para trabalhar para ela um auxiliar barra direto. Então, Carlinhos, familiares de taxistas poderá herdar a placa, né, de taxi e continuar o trabalho. Daí ela contrata, no teu caso, você faleceu, aí a sua esposa, ela continua com a placa, no caso, e com o trabalho, e ela pode contratar um barra. Ela pode contratar um auxiliar para trabalhar para ela, para dar aquela sustentabilidade para ela durante aquele período que ela está... Até ela poder passar. Porque antigamente, quando morria o titular, acabava a profissão? No passado aí teve pessoas que veio a falecer e o ponto foi devolvido à própria município, né? E isso aí praticamente a gente não acha, a categoria não acha justo, porque você trabalha no serviço de táxi, trabalha aí 20, 30 anos, você não tem garantia nenhuma, você não tem fundo de garantia, não tem nada. Você veio a falecer, você perdeu tudo. Então, teria que ter uma continuidade, não pode deixar aí, a pessoa trabalhou 30 anos, aí ele vem a falecer, a família vivia a vida inteira de táxi, vai mexer com o quê? Se a profissão dele era taxista, ele tem que continuar no ramo que ele estava seguindo. Eu vejo, faleceu recentemente o nosso amigo, é o Moção, né? Mansão. Aí eu passei no ponto ali do Bradesco e eu vi lá o Theo, que era o enteado, né? Porque a mãe do Theo era casada com o Mansão, né? Mansão. Nesse caso, passou dele para a esposa. Nesse caso dele aí, passou para a esposa e a esposa colocou o filho para trabalhar de auxiliar. O filho dela. Porque ele nunca teve auxiliar, né? Então aí o Theo trabalha com ele hoje de auxiliar para ele. Agora, no caso da profissão de taxista, é concessão ou herança? É concessão. É concessão. Né? Aquilo é uma concessão precária, né? Hoje o táxi ele até não entra em inventário, ele não tem assim só que tem na norma que pode passar para a esposa, passar para um filho. Se a família apresentou uma pessoa de primeiro grau ali, esse alvará automaticamente vai ser transferido para ele na ausência do titular. Dando continuidade. E o que você fala aí, me chega aqui a notícia que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que permite a transmissão da autorização para trabalhar como taxista de pai para filho e ainda libera a venda das autorizações, no caso, os alvarás. Então, no caso, se a pessoa quiser vender o alvará, agora pode, está aprovado pelo Congresso. Isso aí não fala aí, fala muito aí para deixar para a família, para a esposa, para o filho, mas não fala para passar para terceiro. No caso de vender, você tinha que vender para um terceiro. Eles não falam aí na lei isso aí, se pode passar para terceiro. Mas isso aí, cada município faz a sua legislação. Aqui em São José a gente está passando para terceiro ainda, só que a pessoa que pega o novo alvará tem que ficar no mínimo 3 anos com ele. Ele não pode pegar e amanhã passar para outro, ficar aí um comércio, também não pode. Tem que ser amarrado ali. Você pegou, no mínimo 3 anos, você vai ter que enfrentar os bandidos na rua aí. Vai ter que dar um jeito, vai ter que atender. Tem que atender. Existe uma fiscalização forte em cima do taxista, em questão do carro, está ali na lei que o taxista tem que estar bem arrumado, igual um caixa de banco, bem engomadinho, o carro tem que estar limpo. Existe, por parte do município, uma fiscalização ferrenha em cima? A fiscalização ela é meio
Tem dia que tem uma semana tem uma fiscalização rígida, ou daqui a pouco não tem, mas existe uma norma que ele tem que estar adequado. Inclusive aqui em São José, todos têm que trabalhar social, o carro tem que estar limpo, porque a gente trabalha com público, você carrega pessoas de todo nível no táxi. Então, você tem que estar com o carro adequado a carregar todo tipo de pessoas. Entendeu? Você não pode chegar no carro aí com um carro com tudo sujo, mal conservado. Os carros aqui em São José também é 10 anos de uso, o mínimo dele, mas dificilmente o taxista fica 5 anos com o carro, não fica. A maioria dos carros aqui em São José são todos novos, você pode ver na rua aí que é todos novos. O máximo é quantos anos? O máximo é 10. Mas não tem carro de 10 anos? Se tiver, muito pouco. Muito agora bem. Não temos. Nós não temos. Eu não tenho nem conhecimento que tem um. Teve agora agora no passado aí, mas nessa renovação ele teve que trocar, já colocou um carro melhor. Mas é um ou outro. A maioria são todos novos. Não tem carro ruim. Carlinhos, mais de 30 anos de táxi? Eu estou com 30 anos de táxi. Quem é que... Então, uma pergunta agora nesse pinga-fogo. Angélica ou Roberto Carlos? Qual dos dois? Roberto Carlos, né? A Angélica, ela deixou bem muito aquela música Vou de Táxi, você sabe? Quer dizer, ela deixou o taxista no top, né, da canção. E o Roberto Carlos fala que o taxista ele é um analista urbano. No caso do Roberto, vocês têm que ouvir muitas histórias. É um analista urbano? Sempre a vez eu tenho comentado, junto até a própria reuniões que eu faço em alguma cidade, algum prefeito, tudo, assim, vocês estão de bem com os taxistas, vocês estão de bem com o taxista, estão de bem com o povo. Você ficou de mal com o taxista, porque toda pessoa que chega na cidade vai perguntar logo para o taxista. Que maravilha. E se o taxista estiver mal com a administração, ele vai falar o quê? Vai falar mal da administração. Então, eu falo para eles, vocês têm que estar de bem com o taxista, atenda a verificação de taxistas, que não são muitas, são poucas, mas atenda, porque se vocês não atender, vocês ficam mal com ele e espalha, porque o taxista tem contato com todo mundo toda hora. Ele carrega de bairro a bairro, de sul a norte, ele carrega todas as classes sociais. Todas as classes sociais. E dentro do táxi, você sabe que o papo rola, né? Fique bem com o taxista. Fica bem com o taxista, que a língua do taxista tinha 2 caixão. Precisa um para o taxista e outro para a língua. Outro para a língua. Carlinho, para a gente encerrar, o Rádio Táxi aqui de São José dos Campos. Mais uma vez, 3921-6444. 3921-6444 ou 3904-2500, que nós temos lá umas 15 linhas telefônicas. 3904? 2500. Olha, então, atenção, esse é até mais fácil. 3904-2500 ou 3941-64... 3921-6444. 3921-6444. O Carlinhos é presidente por mais quanto tempo, Carlinhos? Eu encerro a minha atividade agora em março do ano que vem, só que eu estou encerrando também, não vou se candidatar mais também. Vai passar o bastão? Vou passar o bastão, porque eu acho que eu já contribuí o que eu pude contribuir. Quanto tempo? Eu estou com 23 anos só na Rádio Táxi. Só na Rádio Táxi? Isso. Não será mais candidato? A partir de que mês? O ano que vem, em março, vai ter uma eleição. Em fevereiro vai ter uma eleição. Aí já vai entrar uma nova diretoria. O pessoal está... vários taxistas, Carlinhos, você não pode sair, você tem que ficar, mas acho que chega um ponto que você desgasta também, a gente desgastou um pouco aí agora, e a gente tem que estar parando um pouco também, ver se entra outra pessoa com sangue novo e mudar alguma coisa também, que está precisando ter umas mudanças aí. Na sua gestão, você deixa o prédio próprio da Rádio Táxi, deixa um legado, deixa um posto de combustível para atender o taxista? Eu, quando entrei na Rádio Táxi, a Rádio Táxi tinha 80 associados, tinha uma sala, e nem banheiro para os operadores não tinha. Hoje a gente tem uma sede própria, que vale aí mais de R$1 milhão, ali no Jardim Paulista, bem localizada. Tem oficina de taxismo, nós temos seguro, a ação entre amigos para os taxistas. Todos os taxistas não pagam seguro particular, e nós somos associados nossos mesmo lá. A gente arruma, o carro vai para a oficina no mesmo dia, e a gente faz um rateio entre nós lá mesmo. Então, eu criei várias condições para taxistas. Nós temos aí um serviço em indústria também, que chega aí quase R$500 mil por ano, por mês, para os taxistas, convênio com 130 e poucas empresas. Então, eu fiz bastante coisa para o táxi, mas só que é meio desgastante também, precisa entrar um pessoal, um sangue novo para dar continuidade. Continuarem com os próprios pés agora. E um desafio que eu fiquei também até agora lá para fazer esse aplicativo, trocar o rádio para um aplicativo mais eficiente,
mais ágil para a gente atendia lá na Rádio Táxi 900, 800 corridas dias. Hoje nós estamos atendendo 1.600, o dobro. Está dobrando o número de corridas, porque o aplicativo ele é muito mais rápido. Você chama, pode colocar 20 corridas no sistema ao mesmo tempo, que ela vai para os carros, 20 carros ao mesmo tempo na cidade toda. Maravilha. Então é muito mais rápido, a gente está atendendo. Só que a gente estava aí com um pouquinho de dificuldade aí nos tempos aí, que nós estávamos precisando de carro na rua. Estava com falta. Agora tem. Agora deu uma amenizada, vai entrar mais esses novos alvará aí, fizemos esse remanejamento aí através da prefeitura, colocamos os carros nos locais que estão precisando, então acredito que agora vão atender melhor a população aí. Maravilha. Carlos Moura, presidente do Rádio Táxi aqui de São José dos Campos, do Sindicato dos Taxistas do Vale do Paraíba. Em nome do presidente Ivanil Elisário, do nosso diretor de comunicação, o nosso querido Portesani, que está nos acompanhando, e a diretora de web jornalismo, a Shirley Marciano. Eu quero te agradecer pela presença aqui na Rádio CT, do Sindicato da Ciência e Tecnologia, e desejar a você sucesso na entrega de mais esses 19 alvarás para os barras, e que você tenha uma gestão, uma profícua gestão frente à Rádio Táxi, Carlinhos. Eu que agradeço aí o espaço aí que vocês me deram aí para explicar um pouquinho sobre o táxi, e o pessoal aí também saber como que funciona o táxi, que é uma profissão aí bem, não em si até uma profissão que todo mundo gostaria até de ser um taxista, mas no fundo, ela é muito perigosa. É verdade. Mas eu agradeço aí a oportunidade de vocês, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Um abraço a você. Carlinhos Moura, o nosso entrevistado no Clique Jornal de hoje. Eu sou o Paulo Silva e a trilha sonora foi modulada pelo Tiago Santos. Um abraço a todos vocês e até o próximo Clique Jornal. Tchau e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.